Senhor nosso Deus, e é na Tua presença que nos colocamos essa noite. Viemos diante do Senhor para Te bendizer, Te adorar. Viemos nos encher de Ti. Viemos para ser renovados, para ser tocados. Viemos, meu Deus, para sairmos daqui cheios. Viemos aqui, meu Deus, para sair daqui, meu Deus, saciados, meu Deus, matando a nossa fome, a nossa sede. Venha sobre nós, Espírito de Deus. Venha sobre nós, unção de Deus. Venha sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, sobre esse que se achega a Ti nesta hora, sobre esse que se rende a Ti. Isso, meu irmão, se renda a Ele. Renda-se a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a minha vida, meu coração que eu entrego diante de Ti. Eis-me aqui me entregando por inteiro. Oh, aleluia. Bendito é o Teu nome. Precisamos de Ti, da Tua força, da manifestação do Teu poder. Precisamos de Ti, meu Deus, em nossas vidas. Necessitamos de Ti a cada dia mais. A cada dia mais. Precisamos mais de Ti, mais do Senhor. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja. Vem sobre os Seus filhos. Venha, meu Deus, sobre cada pessoa nesta hora. Encha-nos, ó Deus. Venha, meu Deus, com o Teu poder sobre cada vida. Isso, meu irmão, se achegue a Ele. Fale com Ele. É a hora de você rasgar o seu coração na presença do Criador, do Salvador. Oh, aleluia. Aleluia. Levante suas mãos aos céus em forma de adoração. Renda-se a Ele. Oh, Deus. Bendito, bendito é o Senhor. Eu me rendo ao Teu agir. Meu anseio é permanecer em Teu amor. Aleluia. Em Tua presença. Diga pra Ele, é na Tua presença, Senhor. Em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. É em Tua presença que nós queremos estar. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, e é a presença do Senhor que eu quero mais para minha vida. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor, que Ele merece. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Eu anotei essa mensagem assim: consertando o nosso erro. Que erro? Vamos ver. Qual o erro que a gente comete? Mas tem uma mania de cometer. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. E por falar em Hebreus, não é mesmo? Isso lembra alguma coisa a vocês ou não? Lembra? Isso. Eu nem pergunto mais quem ainda está lendo. Já daqui um dia até eu vai estar devendo também já. Nós começamos um propósito, né, já no início do ano, a leitura da Bíblia em um ano. E aí muitos começaram, pararam na caminhada, pararam, e aí nós já estamos em Hebreus, já para caminhar, para terminar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui o autor aos Hebreus falando sobre pecado e embaraço, algumas coisas, mas só que não é isso que eu quero falar hoje. Continua, versículo de número 12. Versículo 12, vamos lá todos?
Olhando para autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Novamente, só até a vírgula do versículo 2. Vamos lá, todo mundo? Pronto, aí basta para nós. É aqui a nossa mensagem principal. Qual o erro que nós devemos consertar? Nosso erro, irmãos, é olhar para as pessoas, olhar para o próximo, olhar para aquele que está à nossa direita ou para a nossa esquerda, ou às vezes olhar até para nós mesmos. E aí o que acontece? Quando você fica olhando essas coisas, você se entristece, você se decepciona, você, irmãos, aborrece, você desfalece, você pensa em parar, você pensa em desistir, não é mesmo? Digamos uma pessoa que ela sonha em ser empresária. Não, pastor, eu quero ser um empresário. Você já olhou a carga tributária que você vai precisar pagar? Você já olhou o que você vai pagar de impostos? O que você vai precisar de a liberação da prefeitura, de alvará, de isso e daquilo outro e tal? Você já olhou? Ah, pastor, eu olhei, isso entristece a gente, verdade. Aí você olha para a nossa política, não é bom? Não é mesmo? No papel é uma coisa, mas dentro de campo é outra coisa. Aí você vai olhar para todos os lados e aí você chega ao ponto do que, irmãos? De entristecer, de aborrecer. Muitas pessoas, olhando para o país na atual situação, se decepcionam e manifestam o desejo de ir embora do país, de sair, de deixar, de procurar um outro país, de ir para um outro lugar. Por quê? Porque entristece, nos aborrece, nos chateia. Isso mexe com a gente, isso deixa a pessoa para baixo, né? E quantos estão assim? Por quê? Porque olhou para uma pessoa, porque olhou para alguém, decepcionou-se. Poxa, mas eu acreditava naquela pessoa, aquele fulano. Ô, pastor, olha, eu me lembro quando, falando, só exemplo, da política, quando eu votei naquele candidato, eu acreditava e me decepcionava. Eu estou desacreditado com a política, eu não voto mais ninguém, eu vou anular meu voto, eu vou isso, eu vou aquilo, eu estou decepcionado com as pessoas, pastor, da minha família, ajudei, fulano chegou lá, precisando, e eu estendi a mão, fiz, o que eu pude fazer, eu fiz, e depois que a pessoa melhora, a ingratidão, pastor, isso entristece, sim ou não? Esse é o nosso erro. Qual o erro? De olharmos para isso e essas pessoas, ao invés de olharmos para quem? Lê de novo, por favor, só o comecinho. O nosso erro é esse, irmãos. Qual o erro que eu preciso consertar? Consertando o meu erro, qual? Eu preciso olhar para Jesus. Porque se a gente olha para as pessoas, se você olha para o pregador, para o pastor, para quem quer que seja, você vai ver coisas, vai achar defeito, vai olhar, vai achar falhas, e isso vai te entristecer, vai te aborrecer. E aí você vai se esfriar, você vai se distanciar-se de Deus, você vai começar a fazer um julgamento, você vai começar a olhar desconfiado para as pessoas, e esse é o nosso erro. Quando Jesus esteve aqui no ministério dele, no tempo dele, ele não olhava para isso. No tempo de Jesus tinha pobre? Tinha. Tinha pessoas, irmãos, corruptas, sim ou não? Zaqueu é um grande exemplo, né? Tinha o que tem hoje, existia no tempo de Jesus. Só que Jesus não perdia tempo fazendo o quê, irmãos? Olhando para aquilo. Ele não perdia tempo olhando. Olha só, Jesus escolhe um para estar com ele, um dos 12, em oração, ele ora, depois o pai fala, ele escolhe Judas Iscariotes, que lá 3 anos depois, esse cara se torna o quê? Um traidor. Imagina ele olhando lá, vamos imaginar Jesus na cruz, imagina comigo, Jesus na cruz, ali irmãos e o povo, se xingando, e ele todo sangrando, machucado, ferido na última hora, e aí o que ia doer mais, irmãos? As feridas que Jesus teve no corpo por apanhar, por sofrer, ou lembrar que um dos seus, braço direito, o traiu? O que ia doer mais? Quem já passou por traição sabe que dói, sim ou não? Mas Jesus não olhava isso.
E nós não, nós ficamos olhando, a gente fica olhando essas coisas, fica olhando, poxa, como que fulano, cara, como que fulano tem como que ela consegue? Como que, não, poxa, pastor, a gente entristece. Isso tudo, irmãos, o inimigo faz para nos aborrecer, para nos chatear, para nos entristecer e muitas vezes para nos tirar da presença de Deus, para te tirar da igreja, para te tirar daqui, porque nós estamos olhando para onde não é para olhar. O que é que fez, irmãos? O que é que fez a mulher de Ló virar uma estátua de sal? E quantos que estão olhando para trás, ou estão olhando de um lado para o outro, estão, dessa forma, estão desse jeito? Não está vendo o que está acontecendo ali à frente, porque ele está distraído olhando para tantas coisas e está esquecendo de olhar para quem? Para Jesus. Quantas pessoas novas na fé, que vêm naquele amor, que vêm naquela alegria, porque o novo convertido tudo para ele é santidade, tudo para ele é alegria, Para ele não existe erro, não tem quem faz coisa errada. Ele olha para a igreja e olha todo mundo que é perfeito. E aí às vezes o novo convertido até olha e se espelha. Eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. E aí digamos que ele descobre um erro, uma falha, aquilo entristece, mata a fé dessa pessoa, e aí ela desvia, sai e fala, por que você saiu? Eu já fui evangélico, eu já fui crente dessa igreja, mas eu vi algo lá que me entristeceu e eu não gostei e saí. Para mim não aborrecer mais, eu preferi sair. Errou. Porque o nosso objetivo maior, irmãos, é olhar para Jesus. E nós estamos olhando para quem não merece ser visto. Estamos olhando para as pessoas, estamos olhando para o homem, estão olhando para aquele. Não, eu preciso aprender a olhar para Jesus. Tem erros, existem falhas, existem em todo lugar. Eu sempre digo isso aqui. Todo homem é falho, todo homem tem defeito, toda igreja tem defeito. Mas como que pode? Eu vou buscar uma igreja. Não existe uma igreja perfeita nessa terra. Não existe, meu irmão, não existe. Por maior que seja a união, a irmandade, às vezes a pessoa olha e fala, poxa, é culto de Natal, a igreja inteira fazendo a festa. Nossa, nossa igreja não tem isso. Nossa, nossa igreja é isso, aquilo. Todas têm falhas, todas têm defeito. Não existe uma que não é, irmão, 100%. Não existe uma que é, meu irmão, verdadeiramente aquela coisa de perfeita. Não tem. Não tem, não. Perfeição será apenas na glória. E o que eu faço? Aqui eu vivo olhando para Jesus, ignorando as coisas que estão me chamando a atenção, ignorando o que quer me tirar do foco, do caminho. Eu olho para Ele. Eu vou servir a Deus. Poxa, eu já tive muitas pessoas que já trabalharam comigo nesses anos de ministério, já vi muitos obreiros se perderem. Por quê? Aí você chega e fala assim, irmão, você saiu, cara, poxa, por que você deixou? Você recebeu a bênção de ser obreiro. Não, pastor, achei, poxa, a gente se matava para fazer o que era certo, a gente dedicava, orava, jejuava, e aí tinha gente que nem jejuava, estava fazendo coisa errada, e tinha oportunidade de cantar, e a gente nunca podia, não, eu não gostei disso. Você errou. Porque eu não tenho que olhar para isso, para esse ou para aquele. Eu tenho que olhar para quem? Lê de novo comigo, vamos lá, todo mundo, versículo 2. O que é a igreja? Olhando. Para quem você está olhando? Para quem você anda olhando? Qual é a pessoa, o que você anda vendo que está lhe entristecendo, está te chateando, está te aborrecendo? Está te fazendo dormir com raiva, chateado, aborrecido? O que é que te faz você vir à igreja e não dá bulufas, não dá um mínimo de atenção para o que o pregador fala, porque eu estou olhando uma coisa? Está errado. E nós precisamos consertar esse erro, porque enquanto nós não aprendermos a olhar para ele, nossa vida vai ficar do mesmo jeito. Poxa, fulano tem tantos anos na igreja, tantos anos de convertido, de evangélico, a coisa não muda. Por que não muda? Porque esqueceu que tem que olhar para Ele. Eu tenho que olhar para Jesus, e olhar para Jesus e olhar para a sua palavra. Não vou olhar para a palavra de Deus.
O diabo ele te mostra algo para entristecer. Mas Jesus te mostra algo, irmãos, para acreditar. E eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para o Senhor. Meu negócio é Jesus. Meu negócio não é esse, não é aquele. É Jesus. Eu vou mostrar para vocês algumas pessoas, irmãos, que olharam para Jesus e mudaram a sua situação. Vamos lá? Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos. Se der tempo eu falo demais, mas vamos ver alguns aqui. Marcos capítulo 5. Versículo 25. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Certa mulher que havia quanto tempo? 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste. Para um instante aqui. Vemos aqui a história de uma mulher que está sofrendo há quantos anos? 12 anos ela vem sofrendo com uma hemorragia que nada e nem ninguém consegue resolver o seu problema. Imagina, a Bíblia narra, conta, Marcos escreve, que ela foi em vários médicos e já tinha se desprendido dos seus bens. Todo o dinheiro que ela, digamos que ela tinha, ela investiu em todo esse tempo tentando buscar uma cura. Tentando resolver o seu problema. Ela não queria mais sangrar. 12 anos, hemorrágica, 12 anos sofrendo. Imagina, qual homem ia querer casar com uma mulher hemorrágica, sangrando, enferma, doente, triste, para baixo? Qual homem ia querer estar com essa mulher? Então era 12 anos de sofrimento. Tanto o corpo sangrava, a alma sangrava por inteiro. E aí o que acontece? Ela está indo, vai aqui, vai acolá. E eu pergunto a vocês, imagina quanto de remédio que essa mulher tomou. Quantos tipos de chá ela tomou? Imagina quantos tipos de médico ela consultou. Imagina em quantas cidades ela viajou para tentar falar com aquele médico, porque ele só atende lá. Imagina a dor, tanta coisa. Ela está o quê? Tentando. Sou fã dessa perseverança dela, de não parar, de sempre insistir. E aí, irmãos, imagina as pessoas que encontravam ela e falavam assim, vamos imaginar, você sentado esperando na consulta, e aí você olha para alguém do seu lado, também está ali para ser atendido, e aí ela pergunta: o que foi? O que é o seu caso? Aí você fala: eu estou aqui porque eu estou mal. O que é o seu? Eu estou aqui porque é o meu retorno. Eu fiz um tratamento, e aí eu vim trazer os meus exames, o médico vai olhar e tal. Mas e você? Olha, eu tenho 12 anos que eu estou sofrendo. Esse é o médico, não sei quanto que eu estou indo visitar, eu vou ver se ele me ajuda, porque, olha, você já foi no doutor tal? Já. Você conhece o doutor tal? Conheço. Você já foi lá na clínica? Acabei de vir de lá. É mesmo, tem 12, nossa, você está mal, está pálida, está fraca, você está, nossa, você vê minha foto, como que eu era antigamente, nossa, eu já perdi nessa trajetória aí, perdi tantos quilos e está vendo, nossa, aí sempre alguém tem uma receita para dar, é assim ou não é? Você já tentou tomar chá disso?
chá desse, acho que já. Não, mas tem esse chá desse e tem o outro que é o bravo. Esse bravo aí você ferve, não é ferver, você esquenta a água, aí você pega, deixa ele lá, ele vai ficar um tempo, vai abafar, e você tira, aí já toma e você se lava também. Você já experimentou? Esse eu não fiz, não. Uma pessoa cria aquela expectativa, uma esperança, né? Ela vai consultar no médico, mas ela está pensando em sair dali e fazer o quê? Tomar o chá. E aí ela fala, não, fulano falou, Beltrano disse, eu vou fazer. Não surte efeito. Imagina quantas frustrações essa mulher teve. O sofrimento dela é grande. O sofrimento dela, irmãos, é enorme. Mas só que chega um dia que ela decide e fala assim, eu vou até esse cara. Eu vou até esse tal de Jesus, porque eu escutei falar que ele está curando, que a fama dele chegou até a mim, as pessoas estão dizendo, comentando sobre ele, e aí ela decide fazer o quê, irmãos? Deixar aquelas coisas para trás e decide ir até onde? Até Jesus. E olha a certeza dessa mulher aqui, ó, versículo de número 28, lê comigo. Porque dizia, ela dizendo, ela pensando consigo mesmo, o quê? Se tão somente tocar nas suas, o quê? Fé, certeza. Note, quando essa mulher deixou de olhar para a medicina, para isso, para aquilo, para a opinião das pessoas, e começou a olhar para quem? Eu vou ficar boa. É o que nós precisamos. Pessoas que querem ser curadas, abençoadas, têm que parar de olhar as pessoas e olhar para Jesus. É alguém que chega e fala, o que você fez, cara? Rapaz, cara, estou num negócio aí, bicho. Estou num negócio aí que está dando dinheiro, é um negócio assim, algo novo. E aí a pessoa já olha e fala, eu vou entrar nessa que eu quero prosperar. Pare. Sua prosperidade não está no que as pessoas fazem. Sua prosperidade está em você olhar para Jesus. Não vou fazer, vou investir. Mas você conhece da área, você entende? Não. Mas né, não custa. Vai investir, vai tentar, vai jogar dinheiro fora. Meu irmão, eu preciso olhar para Ele. Não é porque alguém me traz uma fórmula mágica, porque alguém fala que eu preciso fazer. Não, preciso olhar para Ele. Não é para olhar para a situação, para o momento, eu preciso olhar para Ele. Dona, o que a senhora quer? Não, que a senhora vai, eu vou até Jesus. Mas para quê? A senhora já viu como que fica de gente em volta dele? O que a senhora quer lá? Não, eu senti que se eu for lá e tocar nele, eu vou ser curado. E a senhora acha que a senhora vai tocar nele? Olha o quanto de gente em volta dele. A senhora acha que a senhora consegue chegar lá, próximo dele? Acho que você tem razão, né? Eu vou desistir. Não. Ela resolveu fazer o quê, irmãos? Olhar para Jesus. Ela decidiu tirar os olhos, o foco dela mesmo, do sofrimento dela. Falou, não, eu vou até lá. Eu vou até esse homem aí. Mas a multidão te aperta. O que os discípulos dizem? Senhor, a multidão está te apertando, está oprimindo. O Senhor está perguntando. Imagina essa mulher, dá licença, mete a cabeça para passar por ali. Porque agora ela está olhando para quem? Sabe por que muita gente não recebe cura, não recebe milagre? Porque olha para as outras coisas. Vou falar aqui o termo crente. Muitas pessoas não recebem cura, sabe por quê? Porque ela vê um anúncio ou alguém comenta e aí fala assim, eu estou com minha vida toda amarrada, eu estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldade, eu não sei mais o que eu faço. Já fiz campanha de segunda, de terça, de quinta, de quarta, já fiz. Tinha um culto antigamente, 7 da manhã, num jejum, no sábado eu vim, não resolveu, não sei mais o que eu faço. O que eu vou fazer? Aí, a solução dos seus problemas está aqui, meu amigo, minha amiga, a água que veio do túmulo de Jesus, que não sei o quê. Eu vou. É a solução do meu problema. E ela vai pegar a água que veio não sei da onde, que isso e aquilo outro. Vem aqui pegar, vem aqui tocar. Mostra aí os milagres. Eu cheguei aqui ruim, mas quando eu peguei o lenço, passei e fiquei bom. Eu vou pegar meu lenço. O que as pessoas fazem? Elas estão olhando para essas coisas e estão esquecendo de olhar para quem? Para Jesus. Tá tendo um pregador aí, coisa de crente.
tá tendo um pregador, rapaz, o cara é usado. Falaram e ele fez uma reunião lá, e na hora que ele orou, manifestou umas 300 pessoas, caiu endemoniada. E teve uma mulher que lá ele orou desfazendo macumba, ela vomitou um sapo. Aí ela pensa, meu Deus, eu devo ter esse negócio. Eu tenho esse trem. Onde que é? Onde que está esse negócio, essa igreja? Eu não sei qual que é o nome da igreja, mas ele é assim, assim e tal. Vai lá, eu vou. Cara, você precisa ver, rapaz, ele fez aqui uma cruzada, o povo vomitou cabelo, tufo de cabelo, e teve uma que vomitou uma cobra. Olha, aí a pessoa está assim, meu problema então é isso que está acontecendo comigo, eu tenho que ir lá. Aí teve um que foi até assim, né? Rapaz, o cara lá, um homem lá estava ruim, mal do estômago. Ele começou a orar, apertou, o cara vomitou uma vela. Vela acesa pra você dar. Acesa, mas rapaz. Da macumba da brava, aquelas macumbas africanas. Não, eu tenho que ir lá, porque aí a pessoa tá lá, vai lá, o crente chega lá, irmão, e aí ele tá orando, aí quem vem aqui agora, quem quer? Ele vai lá, eu preciso, e não acontece nada, e aí o que isso, irmãos, dá? Não dá em nada, porque eu não estou olhando para Jesus. Que hora que vai orar? Que hora que ele vai fazer? Que hora que vai dar um negócio aqui? Eu não tenho que olhar essas coisas, eu tenho que olhar para Jesus. E quantos que estão indo atrás desses movimentos? Quantos que estão indo atrás desses homens? Não, lá o negócio é o poder, cara. O cara tem uma unção assim, ó. Ele subiu no altar, não que ele subiu. Eu senti eu senti assim, que não tem uma atmosfera diferente. Aí eu abri o olho um pouquinho assim, eu vi que era ele. Entrou esse pregador, só de ele falar assim, meu Deus, todo mundo arrepiou assim, eu até arrepiei até agora. O homem é ungido. O homem é... Ele fez uma campanha e ficou 21 dias na mata, sem falar com ninguém, e só consagrando. O homem é fogo. Ele balançou a mão assim, caiu uns 50, mano, cheio do espírito lá. Olha, o homem é fenomenal. Aí eu tenho que ir lá, eu preciso ir lá. Irmão, tem muita gente fazendo isso. Tem muito crente fazendo essas coisas. Buscando, indo atrás de movimento, atrás de coisas, de objetos, de pessoas, sendo que o erro que eu preciso consertar é o qual? Olhar para quem? Para Jesus. Eu não tenho nada para falar de fulano, mas a mulher dele, ele é uma bênção, mas aquela mulher dele está errada. Eu não tenho que olhar nem para a mulher, nem para ele. Eu tenho que olhar para... Não, ele é bruto, grosso, estúpido, mas a mulher dele, doce de mulher. O erro nosso é olhar para as pessoas, irmãos. O erro nosso é olhar para essas pessoas e nos entristecer, olhar para elas e achar que a vida delas é melhor do que a nossa, achar que eles vivem uma vida melhor que a nossa, achar que eles são mais felizes que você, que eles se alegram mais que você. Está errado. Para quem eu ando olhando? Enquanto essa mulher ficava olhando para os médicos, para a solução que apresentavam para ela, ela ficou 12 anos sem conseguir o quê, irmãos? Nada. E diz aqui, ó, versículo de número 26. Lê comigo 26, ó. E que havia padecido muito com muitos e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo o quê? Irmão, enquanto nossos olhos não estiverem em Cristo, a coisa para nós a tendência é... Quando a gente parar de olhar para as pessoas, para as igrejas, para a placa de igrejas e começarmos a olhar para Jesus. Qualquer coisa a pessoa chateia, se aborrece, vou sair, não quero mais. Não quero mais.
Poxa, a pessoa tem que ser mais humana, as pessoas têm que tratar assim, né? E tal. Eu não quero mais. Irmão, se nós fôssemos olhar para o tratamento que Jesus dava para os discípulos. Imagina Jesus com os 12. Né? As pessoas falam assim, tem que discipular igual Jesus. Meu irmão, Jesus descia a lenha. Com os 12, meu irmão, a cantiga era outra. Junto com os 12, um dia Jesus está lá com os 12 e Pedro todo mitidão, querer falar demais. Jesus fala assim, ei, vai-te, Satanás. Eu sei, o diabo está usando sua boca aí, cara. Digamos que você é um espectador. Você é aquela pessoa que está lá, que tem uma expectativa. Nossa, esse Jesus é tão humano. Olha, todo mundo tinha que ser assim. Olha, aí você vê Jesus falando, vai-te, Pedro, você é do diabo. Meu Deus, como é que fala uma coisa dessa? Aí aquele dia que Jesus estava meio invocado, mestre, o que esse povo quer? Eles vieram atrás de pão. Não vai ter pão. Hoje não tem pão. Vocês estão me seguindo não pela palavra, não pela bênção, vocês estão seguindo pelo pão que perece. Não vai ter pão e nenhum miserável aqui vai comer pão hoje. Se vocês vieram querer comer pão, tira o cavalinho da chuva e vaza. Quem estava de fora ia olhar para Jesus e falar assim, meu Deus, crenda. Ia se escandalizar com Jesus falar que Jesus disse sim ou não? Sim ou não? Mas quem estava falando isso? Quem estava falando dessas coisas? E a gente, qualquer coisa... Para quê? Irmão, nós estamos olhando para os lugares errados. Estamos olhando para as pessoas erradas. Esquecemos de olhar para Ele. Enquanto essa mulher ficava olhando a solução no homem, ela não recebeu nada. Mas o dia que ela decidiu, eu vou tocar e vou ficar curada. Ela vem, toca, Jesus está. Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e você está perguntando quem? Não, alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Fui eu. O que foi, moça? O que foi, dona? É assim, contou toda a verdade. Aí depois que ela fala toda a verdade, com os olhos só em Cristo, o que Jesus diz para ela? Só o finalzinho aqui do versículo de número 34. E ele lhe disse o quê? Filha, a tua vai e ser curada deste? Essa mulher tinha fé? Tinha ou não tinha? Por que não funcionava? Porque a fé que ela tinha, ela estava olhando para a pessoa. Por mais que você seja cheio de fé, mas se você estiver olhando para o lugar errado, ela não funciona. Você pode ser cheio de fé, cheio de unção, mas se você estiver olhando para o lugar errado, não vai funcionar. Tua fé te salvou, mulher. Porque agora ela aprendeu a olhar para quem? Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, eu não consegui minha cura, não consegui a saúde para o meu corpo, eu vim na oração, criei uma maior expectativa e não aconteceu nada. Eu vou continuar te servindo. Vou continuar, Jesus, te servindo, vou continuar vindo à igreja, vou continuar fiel, vou continuar fazendo, vou continuar. Mas a gente não olha isso. A gente não vê isso, irmão. A gente quer resultados, e se os resultados não acontecem, logo a gente para, logo a gente desiste, logo a gente toma um outro rumo, vou num outro lugar, vou numa outra igreja, vou numa igreja mais perto aqui de casa, vou numa igreja, uma igrejinha pequenininha, porque lá eu posso ofertar lá, que lá precisa mais que aqui. Meu irmão, quanto que necessita da casa de Deus? E as pessoas estão olhando para isso. E nós precisamos aprender a fazer como essa mulher, parar de olhar essas coisas ao redor e falar assim, não, eu vou até ele, eu vou até aquele que vai solucionar o meu problema, eu vou até aquele que vai resolver a minha questão, eu preciso ir até lá, eu vou, e quando eu for, eu vou ser curada. E aí o que essa mulher sai? Vai, mulher, vai em paz, você está curada.
acabou sangramento, acabou tristeza, acabou sofrimento, acabou gastar dinheiro no que era, irmãos, saquetel furado. Acabou. Porque ela decidiu olhar para onde? Nós precisamos consertar nosso erro ao passar a olhar apenas para Jesus. Ela olhou e recebeu a bênção. Outra que recebeu o que nós precisamos aprender. João capítulo 8, vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 8. O versículo é o de número 1. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1. A mulher adúltera. Quem encontrou, diga amém. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio deles. Aqui, nessa parte, no versículo 9, na corrigida não fala, mas na Bíblia atualizada diz que eles começaram, a consciência deles pesou. Quando cada um começou a olhar para o outro, começou a imaginar: cara, eu tenho um monte. Eu tenho um monte escondido que ninguém sabe. Cada um começou a soltar as pedras e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: O quê? Ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: Nem eu também te? Vai, não peques mais. Olha aqui esse exemplo que Cristo nos dá. Uma mulher é pega no flagra, adulterando, levam ela perante Jesus, jogam ela ali, cada um já sai, pega uma pedra, adúltera, sem vergonha, xingando. Mestre, essa mulher foi pegada no flagra. Nós temos testemunhas oculares do que ela estava fazendo e tal. E cadê o cara? Cadê o homem? Cadê o homem que estava com essa mulher? Deixaram, né? Só ela, vamos acusar só ela. A errada é ela que é cínica, ela que é isso, ela que é aquilo e tal. Então, e a lei de Moisés manda apedrejar. A lei ordenava. Só que eles não estavam querendo ser cumpridores da lei. Eles estavam tentando Jesus, era um teste. Vamos pegar Jesus agora. Porque a lei, Jesus seguindo a lei tinha que apedrejar. E se Jesus falasse assim, ele estava escrevendo na terra, né? Ele ia levantar e perguntar: quem viu ela adulterando? Ia ter uns 5 lá. Eu vi. Nós chegamos lá, eles estavam na sem vergonhice. Quem mais viu? Eu. Mediante 5 testemunhas, ele ia falar o quê? Apedreja. Eles iam acusar Jesus do quê? Sem coração, desumano, não é? Fala de amor, mas tá vendo aí? Coitada da mulher, tadinha, vai ver, ela era carente. Olha aí, coitada, ninguém sabe o que ela passou para chegar a essa situação. Desumano. Que filho de Deus que é esse que não tem coração, que não se sensibiliza, não é mesmo? E até aqueles lados, aqueles que iam falar isso. Mas se Jesus fala assim: pessoal, outros tempos, nós estamos vivendo um outro tempo, um outro milênio. Aquilo que Moisés falou,
isso aí, ó, já caducou. Vamos parar com essa besteira? Vamos? Vamos parar com esse negócio? Vamos? Para de besteira, vamos, deixa. Dona, caça seu rumo, vai caçar um serviço, tá? Aí o pessoal ia falar assim, nossa, mas que homem bom, generoso. Deu uma chance para ela. Oh, sou fã de Jesus. Mas aí os outros vão falar assim, descumprindo a lei. Moisés mandou, esse é um pecador, isso é pior que ela. Mentiroso, falsário. Não ia ter gente te acusando? Jesus, meu irmão, Jesus é o cara. Quem de vocês aqui que nunca pecou, pode tirar a primeira pedra. E abaixou e continuou escrevendo. Foi soltando, outro foi soltando, outro deixando aí. Não está aqui, mas quem está? Ninguém. Aí levanta. Mulher, cadê os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu. O que nós aprendemos aqui? Meu irmão, a gente se indigna, revolta-se facilmente em ver as pessoas opinando, falando, não é mesmo? Você se chateia quando alguém se posiciona na política. Você tem o seu candidato. Se alguém é contra, você é louco, você é isso, você é aquilo. Meu irmão, eu não tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Ele, eu não independente da... Eu vou ficar chateado, revoltado. Tem gente que perde amizade. Irmãos, amizades estão se acabando por causa de política. Besteira. Idiotice. Burrice. Olha lá o esquerdista, o fascista. Olha lá esse aí que é o militarismo de volta. Besteira. Esqueceu de olhar para Jesus. Que partido é Jesus? Jesus é do céu, Ele não tinha partido aqui na terra. Eu preciso aprender a olhar para Ele. Aí a gente se revolta, toma as dores, vê lá uma discussão, aí fica coçando para entrar, né? Fala ou não fala? O dedo está coçando, pá. Não é? O gatilho mais rápido do oeste, ó. Eu esqueci de olhar para Ele, eu esqueci de aprender com Jesus, eu tenho que olhar para Ele, não. Gente, irmão, todo mundo vai falar, todo mundo vai acusar. Eu não tenho que me posicionar do lado certo ou errado, eu vou imitar Jesus, eu vou orar. Independente de quem errou, quem está certo ou está errado, eu vou orar para resolver todo esse tipo de problema. Pronto, é isso que Jesus está nos ensinando. E nós precisamos aprender a consertar esse erro, olhando para quem? Para Jesus. Se chateia com a família, se chateia com o familiar, se chateia por qualquer coisa, eu vou olhar para Jesus. Vamos olhar para Ele, irmão. Nós precisamos consertar esse erro nosso, essa falha nossa. A gente acha que pecar é só beber, fumar, adulterar, prostituir. Isso é pecado? É, mas isso também é errado. Isso também estamos cometendo esse erro. Guardamos isso, ficamos julgando, ficamos desse lado de cá julgando as pessoas, julgando esse, julgando aquele, julgando quem é certo, quem é errado, quem faz, quem é, quem não é, quem é bandido ou quem não é. E isso, sabe o que está acontecendo? Estamos nos sujando e não estamos vendo. Estamos ficando com as mãos sujas e a gente não vai vendo. E o que acontece, irmãos? Jesus chega e aí, não, você vai ficar por quê? Mas olha como que você está. Esqueceu de olhar para mim? Olha a situação, está todo mundo acusando. Não, está perdoado. Você tem que ficar do nosso lado, hein? Nós falamos que fulano tem que apedrejar. Você tem que ficar do lado, você fica do nosso lado aqui. Você é chegado nosso. Não. Quem que nunca pecou, que apedreja. Pode dar a primeira pedrada. Ninguém. Nós precisamos, irmãos, aprender com Ele.
a não julgar, a não colocar, a fazer o julgamento desse que errou ou que não errou, se está certo ou não está certo. Eu não concordo, fulano errou, foi punido. Não foi uma punição, foi só um castigo. Eu já contei o caso, uma vez uma pessoa chegou, irmão, me enquadrando mesmo, perguntando, e você não vai expulsar fulano da igreja? Eu falei, mas a igreja é para todos. Não pode. Não pode. O fulano trocou a mulher. Ele está com outra e ele vem como se nada tivesse acontecido. Como é que você aceita, pastor? Um homem desse tem que expulsar. E se os outros quiserem imitar, fazer igual e achar que não tem nada a ver, mas é a vida dele. No dia do juízo ele vai ser julgado pelo seu erro. Não, tem que excluir da igreja mesmo. Na igreja da minha tia, se não usava lá o véu, expulsava. E a tia está até hoje desviada, nunca mais voltou para a igreja nenhuma. Verdade. Porque aprendeu essa doutrina. Não pode. Não pode, né? Como é que pode? Olha lá, pastor, eu vi fulano bebendo ceia. Eu sei o bafão dele, eu sei o que ele fez. Eu sei que ele errou. Aí disse que estava lá assim, ó. Eu até vi o pessoal estava filmando uma hora, e aí ele estava lá chorando. Aí eu vi ele, cínico, olha lá, ó. Esses dias estava aí aprontando, disse que chorando. Mas tem gente falsa e tem gente tola. É um erro que nós precisamos consertar, o quê? De olhar apenas para... Eu preciso aprender a olhar para ele. As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, as pessoas vão tropeçar, vão. Jesus escolhe 12, um trai a ele, meu irmão. E não é isso que impede, imagina a mágoa de Jesus, o sofrimento de Jesus lá. Poxa, cara, o que você pensa comigo, cara? Poxa, Judas, eu te ajudei, cara. Aquela vez lá na tempestade, eu fui lá, cara. Você é um ingrato, você é um miserável, seu maldito. Mas você vai ver. Você vai ver no julgamento, você vai ver, Judas, o seu está guardado. Foi isso que Jesus fez? Lá diante de toda a multidão, ele, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o quê? E a gente não faz. A gente julga, olha para um parente, para um familiar, para alguém da família. Isso acontece principalmente em casa. É a mulher que olha para o marido, em vez de estar lendo a Bíblia, quer assistindo. Eu não, eu estou aqui, estou com minha leitura em dias. Estou terminando Daniel. Estou terminando. Vai lá. Tomara que o pastor pergunte um dia. Você já leu, irmão? Tomara que ele pergunte. Eu vou falar, meu. Eu falo, pastor, ele não lê. Ele fica lá assistindo o jogo, ele fica assistindo televisão. Não lê, pastor, não lê. Eu brinco com ele para fazer, para ler, e não está nem aí essas coisas. Eu tenho que olhar para Jesus e parar de olhar para os outros. Independente se é meu marido, se é minha esposa. Filho, você corrige, mas o meu olhar está em Cristo. E nós estamos errando, irmãos. Nós estamos errando. Olha lá. Mas como que pode? Fulano errou? Diz que já está de novo de roupa de obreiro, já está, não sei, na igreja. Diz que já está lá. Eu não entendo as coisas, viu? Não entendo não, viu? É porque você não está com os olhos em Cristo. Porque era isso que Jesus fazia. Mulher, eu também não te condeno. Quem sou eu para te acusar? Quem sou eu para te condenar? Só que ele diz para ela, vai o quê? Não peca mais não. Meu irmão, vamos consertar nosso erro. Vamos passar a olhar para onde? Vamos olhar para Jesus. E nós precisamos consertar esse erro, porque se nós não olharmos para ele, volta em Mateus capítulo 15. Vamos terminar aqui. Mateus 15. Mateus 15, versículo... eu falei 15? Perdão, 14. 14, 22. Eu anotei errado aqui. Mateus 14,
22. Eu anotei meu esboço errado aqui. É 14. Quem encontrou, diga amém. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, eu gosto da tradução atualizada que diz assim: reparando no vento. Qual Bíblia que diz reparando? Diz reparando? O que é reparar? Observar. E ele, reparando ou sentindo, observando o vento forte, teve medo, porque levantou onda, né? Não que ele viu o vento propriamente. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Estão os discípulos obrigados a entrar nesse barco e atravessar o mar da Galileia. E estão indo, Jesus está olhando no finalzinho da tarde, e lá estão eles, açoitados pelo vento. Isso era final da tarde, por volta de 5 horas. Passou 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Quarta vigília da noite é por volta das 3 da manhã. Mais ou menos 11 horas de tormenta. Jesus decide: eu vou lá. Está Jesus indo, caminhando por sobre o mar, agitado, o vento balança para cá, disse: não, vou morrer, socorro, socorro, socorro. Daqui um pouquinho alguém olha: meu Deus, o que é aquilo? O que é aquilo? Dá um relâmpago, clareia: é um fantasma, meu Deus, socorro, socorro. E desespero. Aí ele: ei, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus? Não pode? Como que ele vem até aqui? Não. Aí Pedro: se é o Senhor, manda-me ter aí contigo, andando por sobre as águas. Pode vir. Aí Pedro, nesse instante, quando ele recebe a palavra, ele estava cheio de medo. O medo some e a fé aparece. Ele desce do barco e começa a andar até onde Jesus está. Está andando e o vento comendo solto, a tempestade lá. A tempestade não tinha parado porque Jesus entrou no meio dela, não. Aí daqui um pouquinho ele sentiu um vento que soprou mais forte para o lado de cá. E ele fez o quê? Reparando, viu uma onda se levantando e teve o quê? Socorro! Socorro! O que Pedro fez? Enquanto Pedro está com os olhos em Cristo, ele está caminhando sobre... Meu irmão, enquanto você estiver andando, olhando para Cristo, você vai caminhar mediante a tempestade, mediante a luta, mediante a adversidade, mediante situações, você vai caminhar. Seus olhos estão nele ali, ó. A tempestade está comendo solto, mas você está lá. Mas o dia que você tira o olho... O dia que nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar a crise, e começamos a olhar a carga tributária, quando você começa a olhar quantos anos de faculdade que você vai ter que fazer, quando você olha o quanto você vai gastar para você concluir um curso, você já parou para pensar quanto que você vai gastar para concluir um curso de faculdade que você quer fazer? Meu irmão, se afunda na hora, não. Não,
esse dinheiro eu monto meu próprio negócio. Esse dinheiro aí, né? E tal, não, eu vou fazer fiéis para que depois eu pague. Cara, mas agora tem esse valor e depois vai ser. Cara, não, deixa eu aqui no meu Mobral mesmo, tá bom, né? Meu irmão, se nós tirarmos os olhos de Cristo, nós vamos afundar. O medo vem, o medo vai tomar conta, e nós estamos fazendo esse erro. Oh, se não deu certo, aí a pessoa olha para fulano e vê, você lembra de fulano? Sim. Que tinha casado, lembro. Pois separou. Ah, é? Por isso que eu não caso. Por isso que eu não caso. Casar para depois passar vergonha? Depois de passar... Não caso. Não, eu morro sozinho, esperando o meu Salvador, mas eu não caso. Para quê? Para sofrer? Porque homem não presta. Homem não vale nada, é tudo igual, só muda o rótulo. É desse jeito e tal, e isso não é. Por que vocês por que a mulher tem essa ideologia? Porque ela não olha para Jesus. E a mesma coisa do homem. Não, as mulheres hoje em dia são todas oferecidas, as mulheres estão tudo diferente. As mulheres assim e para... Não, uma mulher hoje. Ó, as boas de verdade, as boas, as que prestam estão casadas. É porque você não olha para Jesus. Ficar só olhando mulheres. O dia que passar a olhar para Jesus, Jesus vai te dar um príncipe, uma princesa, mas a gente não olha para ele, aí casa com o dragão, com o cavalo, não é? Com o sapo, com a Fiona. Porque nossos olhos estão onde? Em outra coisa. Nossos olhos estão em outro lugar. Eu preciso aprender, não, eu vou olhar para Jesus, senão você vai afundar. Afunda na fé. Mas como que pode uma pessoa dessa que se diz crente? Você vai afundar, meu irmão. Daqui um dia você está com raiva das pessoas. Por quê? Vou falar uma realidade que existe hoje. Quase todas as pessoas, né, toda a família tem esse... Se tem um celular de última geração, um smartphone, vamos dizer assim, ela tem, irmãos, grupos de WhatsApp da família. É grupo da família, grupo do serviço, grupo dos amigos da faculdade, grupo das antigas, grupo dos anos 70, 80, 90, né? Reuniu a turma e montou aquele grupo. Aí você está lá. E alguns mandam coisa, falam um monte de coisa, isso, aquilo, ofende, brincadeira, coisa sem graça. Aí você fica olhando. Por que essa criança é isso? Dá vontade de sair, não dá? Por que você está lá então? Para ficar criticando? Para ficar pecando? Para ficar maldizendo? Não é? Sai. Fecha, apaga, acaba com tudo. Compra um celular de lanterninha, daqueles antigos. Acabou o problema, só vai jogar cobrinha. A única coisa que você vai fazer é jogar cobrinha. Né? 1, 2, 4, 6 e 8. 2, 4, direita, esquerda, cima, baixa. Pronto. Para não se chatear, para não se aborrecer. Mas se eu estou com os olhos em Jesus, eu vou ignorar. Meu irmão, quando nós estamos com os olhos em Cristo, outras coisas que não nos agradam, a gente aprende a ignorar. Não é nada. Se chateia facilmente, se aborrece facilmente, está aborrecido facilmente, isso vai fazendo mal para você, isso vai fazendo mal para as suas emoções, daqui um dia você está estressado, está infartando, por causa disso, que esqueceu de olhar para Jesus. Ai, como que pode? Onde que já se viu? Sabe qual que é o erro do crente? Falei no culto das 5. O erro do crente é querer ser mais santo que a Bíblia pede para ser. Eu não preciso ser mais santo que a Bíblia pede, eu preciso só ser santo. E ser santo, você pode rir, você pode sorrir, você pode se alegrar. Porque tem pessoas que têm uma ideologia de Jesus, aquele carrancudo. Você imagina se Jesus fosse mau, carrancudo, cara fechada? Vinha um monte de criança. O que você acha aqui, criançada? Sai, seu espioiento. Sai, vai. Alguém ia levar as crianças para Jesus? Hã? Jesus é aquele ignorante, aquela coisa e tal. Ele resolve o problema, mas ele é bruto, estúpido e ignorante. É igual o médico. Fulano, o doutor é bom, mas é um
Aí ele fala assim, vai lá, você vai? Você vai? Eu não vou, para quê? Oh, Jesus curou esses dias aí, mas olha, tem dia que ele tá atacado. Esses dias uma mulher foi lá chorando para expulsar o demônio da filha dele, e ele chama de cachorra, chama de um monte de coisa. Vai lá não, melhor você pensa, não vou lá e vai lá não, porque um homem desse... Tem gente que imagina Jesus assim, né? Porque os nossos pais nos ensinaram assim. Qualquer coisa que a gente fazia, fica aí, fica fazendo coisa errada aí, Deus castiga. Deus vai te castigar se você ficar fazendo. Se você não obedecer seu pai, sua mãe, Deus vai te castigar. Isso é castigo. Não é isso que nós aprendemos? Que você aprendeu? Foi ou não foi? Mas Deus não é isso. Deus, Jesus, irmão, não é aquele Deus que está com um porrete na mão assim, ó. Erra para ver. Ó, pra você. Você acha que ele é assim? Não. Por que as crianças vinham até ele? Por que a multidão chegava até ele? Por que as pessoas tinham vontade, desejo de estar ali junto dele, pertinho dele, entrar no mesmo barco que ele? Porque ele exalava algo, irmão, um amor, uma ternura, um carinho, um sorriso, uma alegria. Jesus, nos seus momentos de alegria, sorrindo com seus discípulos, teve os seus momentos? Teve. E aí as pessoas hoje veem assim, qualquer coisa que o crente faz. Para que uma coisa dessa? Para que uma risada carnal dessa? Aí não dá para definir o que é risada carnal. Qual será que é a carnal? A espiritual é aquela assim. Aí é carnal. Essa é carnal. Essa é carnal. Essa risada de vocês é carnal. A minha é espiritual. Ai, ai. Dá para definir? Mas a gente fala. Para que uma coisa dessa? Para quê? Aonde você viu? Ai, meu Deus, onde já se viu? É porque a pessoa não olha para Jesus. Nós não olhamos para Ele. Para quê? Para que isso? Para que certos tipos de coisa? Isso é coisa nossa, do homem mesmo. Mas se eu aprender a olhar para Ele, eu vou tirar isso de mim. Não vou me aborrecer, vou chatear por qualquer coisa. Não, para, ignora. Não é nada. Vem cá, mano, vem ver aqui. Olha aqui o que fulano escreveu aqui, ó. Tá falando de você. Rapaz. E aí, o que você vai fazer? Nada. Você não vai falar nada? Não pensa, não. Não, se é comigo, se é comigo. É que as pessoas sabem com quem mexe. Se é comigo, na cantiga é diferente. Então, olha para Jesus e ignora isso. O que vocês dizem quem eu sou? Uns dizem que eu sou Beelzebul, outros dizem que eu sou o filho do diabo, outros dizem que eu sou isso, eu sou aquilo. Quem vocês dizem que eu sou? Olha Jesus perguntando para todos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus abre um sorrisão. Não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Pedro, se der uma bola dentro agora. Fica aí, João, fica aí. Tem que ser assim, cara. Eu estou chegado de Jesus. Vamos, isso aqui é mestre, mas se você... Satanás. Aí Pedro já... Nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Porque senão nós vamos afundar. Você afunda numa solidão, no egoísmo, achando que só você é o certo, que só você é a vítima, achando que só você não tem problema. Você se afunda, irmão, na depressão que você nem vê. Achando que você é a vítima, só você que tem dívidas, contas para pagar. Está rindo assim, porque não tem conta para pagar. Eu vou chorar. O que eu mais tenho é conta. Tem 3 mulheres em casa. Fala assim, porque está aí, ó, esbanjando. Quero ver quem ganha salário mínimo rir. Um monte de pessoas têm esses complexos, irmão. É porque esqueceu de olhar para Jesus. Esquece de olhar para Ele, aí está afundando numa depressão, está afundando num abismo, e só Ele para nos tirar de lá. Pedro, Ele estende a mão, Ele está estendendo a mão para você começar a olhar para Ele. Ele está estendendo a mão hoje para você pegar na mão dele e falar, Jesus, eu quero sair desse, eu não quero ficar olhando para as pessoas. Olha lá, fulano, olha lá.
Se tivesse pelo menos, pastor prega aí, ó, se fosse de Deus, se sentisse tocado de vir pedir perdão para mim, mas nem vem. Para com isso, olha para Jesus, irmão. Olha, não, vou sair da igreja, vou para um outro lugar, vou. Você viu fulano? Qual? Aquele fulano, vi. Rapaz, tá bebendo, tá fumando. Diz que Beltrano encontrou ele, estava na cachaça. Você é demônio, você ia... Vamos orar por ele. Ele necessita de ajuda. Nós precisamos aprender, irmãos, a olhar para Jesus. Porque se nós tirarmos os olhos dele, nós vamos para onde? Nós vamos afundar. Se você olha para mim, olha para a igreja, olha para os obreiros, olha para o irmão do seu lado, olha para as pessoas à sua volta, você vai afundar. Quantas pessoas que estão hoje aí dizendo, eu saí porque eu não gostei de algumas coisas da igreja. Eu não saí porque eu não gostei desse pastor. Preferi o outro. Nosso olhar tem que estar em Jesus. Não, eu fiquei sabendo depois que o pastor que me batizou errou. Onde que já se viu? Então, será que meu batismo foi válido? Olha para Jesus, irmão. Não olha para ninguém, não. Já disse isso e repito. Quem sai da igreja por causa das pessoas, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Nunca esteve aqui por causa de Jesus. Aquela igreja lá que você vai, mas lá não estou lá por causa de ninguém. Meu negócio lá é Jesus. Meu negócio é Jesus. E não adianta, no dia do juízo, se nós usarmos essas desculpas, sabe por que eu saí da igreja? Fulano, a culpa é de fulano. Se nós usarmos essa desculpa, não vai ser válida. Por quê? Para terminar, Isaías 45. Para nós encerrarmos e fazermos a oração. Isaías 45, versículo 22. Por que eu preciso olhar para ele? Isaías, capítulo 45, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Olhai para mim, e sereis o quê? Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há. Se eu quero ir para o céu, se eu quero alcançar a salvação, é olhando para ele. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Quer ser salvo? Quer ir para o céu? Olha para mim. Eu vim, as pessoas ficaram me olhando. Olha para mim, não olhe para ninguém não, meu irmão. Não olha para as pessoas não, olhe para Jesus, olhe para o Senhor, olhe para Cristo. Já dei esse exemplo uma certa feita aqui. Meu irmão, digamos, um exemplo. Digamos que você pega um copo cheio. Aqui eu já bebi uns goles d'água aqui, mas digamos que ele está cheio aqui, né, até na tampa. E aí eu vou te dar uma tarefa. Você vai sair daqui, vai subir, vai passar os corredores, vai subir lá, vai dar a volta na igreja, aqui por dentro vai voltar. E aí digamos que você vai, né? Digamos, no louvor, você está lá com um copo, e aí você vai e está olhando as pessoas estão cantando, estão batendo palma, outros estão falando em língua. Glória, glória. Olha aí, você está lá. Aí daqui um pouquinho, rapaz. Aí você chega aqui no final, a quantia já não é mais a mesma. Derramou um pouco d'água, sim ou não? Derramou. Aí você vai e enche de novo, aí fala assim, agora vai. Mas olha só para a água. Aí você vai andando, devagarzinho, né? Vai caminhando, vai dar a volta, vai caminhar, vai chegar. Cheguei. Derramei uma gota. Por que você não derramou uma gota? Aí eu pergunto para você assim, você viu aquela irmã que estava orando em línguas ali? Não vi. Você viu aquela pessoa que desmaiou lá? Não vi. Você viu aquele outro irmão que estava assistindo o culto de bermuda? Não vi também. Você viu aquele lá, perto da última fileira que estava dormindo, de boca aberta? Não vi. Não viu, não?
Você viu que lá fora tinha... O carro da polícia estava lá na frente, porque teve uma batida na frente da igreja, na hora que você passou lá perto do vidro? Não vi também. Não viu nada disso? Por que você não viu? Porque você estava olhando para a água. E quanto foi derramado? Isso acontece, irmão. Você perde o foco, você se derrama, você afunda, quando você tira os olhos de Cristo e começa a reparar as coisas, sendo que meus olhos têm que estar nele. Eu tenho que focar nele, é nele. Porque quando você olha para ele, você não vê quem errou, quem falhou, quem fez, quem deixou de fazer. Olhe para ele. Olhai para mim e serei o quê? Vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e o quê? Não há outro. Não é olhando para a igreja, para a placa de igreja, para pastor ou quem quer que seja. Olhe para ele. Olhe para o Senhor. Conserte o seu erro. Aprenda a olhar para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, eu quero orar com você. Conserte seu erro hoje. Ah, mas fulano já voltou, mas a Beltrano já está, mas ciclano. Olhe para Jesus. Ah, por que você ainda não? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Vamos consertar o nosso erro. Vamos olhar para o Senhor. Diga amém. Põe a mão no seu coração. Jesus, é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós estamos cometendo muito esse erro. Nós estamos cometendo esse erro. Estamos tropeçando, estamos vacilando, estamos caindo, estamos afundando. Deus, tem gente se afundando no mundinho dela, vendo defeito em todo mundo, defeito em todos os lugares, vendo falha em todos os cantos. Oh, Jesus, ensina-nos a olhar para Ti. Ensina-nos a olhar para o Senhor. Não é olhando para trás, não é olhando para o lado, não é olhando para ninguém, é olhando para o Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Nós, meu Deus, nós guardamos uma raiva, guardamos um rancor, guardamos um ressentimento, ficamos chateados, aborrecidos, nos calamos, meu Deus, porque estamos tristes, nos calamos porque estamos chateados, ficamos criticando, julgando, tudo isso porque nossos olhos não estão postos em Ti, tudo isso porque os nossos olhos não estão voltados para o Senhor, Jesus. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Jesus. O Senhor, é só olhando para o Senhor que alcançaremos a salvação. É olhando para o Senhor que nós iremos ver, meu Deus, verdadeiramente a terra santa, a cidade santa, que vamos poder morar contigo. Nós queremos olhar para Ti. Nos ensina a olhar para o Senhor, Jesus. Nos ensina a olhar somente para Ti, Jesus. Não é olhando para trás, não é olhando para o lado, para a falha de alguém, não. E nem para nós mesmos, porque se nós olharmos para nós mesmos, nós entristecemos. Oh, os nossos olhos devem estar em Ti, Jesus. Os nossos olhos devem estar no Senhor. Isso, meu irmão, fala com Ele. Se você está fazendo isso, se você tem errado, ultimamente você anda olhando muito para os erros do marido, da família. Talvez você, marido, está olhando só os erros da sua mulher. Talvez você anda vendo só os defeitos dela. Não, olha para Jesus, meu irmão. Olha para Ele. Talvez você está vendo a falha lá no seu trabalho, sobre os seus superiores. Você está vendo que estão te explorando, fica chateado, fica falando coisas. Não, meu irmão, olha para Jesus. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer por você. Lá na escola você olhou, na faculdade você ficou olhando pessoas que nem foram tantas vezes na aula. Você fala, eu vim, não faltei um dia, e como que fulano passou? Eu não faltou nem um dia, e como que Beltrano passa e eu não passo? Para com isso. Fala, Jesus, eu quero olhar para Ti, eu quero olhar para o Senhor.